Gestão de documentos correntes. Documentos correntes são aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, continuam sendo objeto de consultas frequentes. Trata-se daqueles documentos que o administrador precisa que estejam disponíveis imediatamente e, portanto, devem estar perto dele. Os procedimentos realizados para sua classificação, registro, autuação, controle da tramitação, expedição e arquivamento têm por objetivo facilitar o acesso rápido às informações neles contidas. São esses procedimentos que caracterizam os serviços de gestão de documentos correntes. Na administração pública ou privada, as unidades responsáveis por tais serviços são intituladas Protocolo e Arquivo, Arquivo e Comunicações Administrativas ou similares. Atividades de protocolo. As atividades de protocolo são um conjunto de operações que visa o controle dos documentos que tramitam no órgão, de modo a assegurar sua imediata localização, recuperação e acesso à informação. São elas: recebimento, ato de separar os documentos recebidos em oficial ostensivo ou sigiloso e particular. Os documentos de natureza sigilosa e particular deverão ser encaminhados aos respectivos destinatários. Os documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados, verificando-se a existência ou não de antecedentes. Em caso afirmativo, providenciar a juntada e, em caso negativo, classificá-lo, de acordo com o plano de classificação adotado. Atenção! O setor de protocolo não pode recusar o recebimento de qualquer documento ou correspondência endereçado corretamente ao órgão ou a qualquer autoridade a ele pertencente, mesmo que a autoridade tenha determinado o não recebimento de tais pedidos. Classificação é o conjunto de operações físicas e intelectuais que consiste em analisar todo e qualquer documento no momento de sua produção ou na ocasião de seu recebimento, atribuindo códigos de identificação que o associem ao seu contexto de produção. A classificação é a primeira intervenção que irá garantir a qualidade e os fundamentos para as atividades de descrição e avaliação. Sem o devido processo de classificação, podem ocorrer perdas irreversíveis na recuperação da memória institucional. Registro, autuação e controle da tramitação. Registro de documentos. Protocolar ou protocolizar é apor no documento que está entrando um carimbo e registrar a data, a hora do recebimento e o número de protocolo ou registro dado ao documento. Autuação. Conjunto de ações mais conhecido como abertura de processo, que consiste em colocar o documento numa capa de cartolina própria para processos, onde será afixada uma etiqueta ou carimbo de protocolo, com o número e data de entrada, no qual deverá ainda ser anotado o código de classificação, o resumo do assunto e, se proceder à distribuição, para as unidades destinatárias. Para autuar, o protocolo deverá observar se se trata de um único assunto, se contém assinatura e identificação do interessado e se está endereçado corretamente. Controle de tramitação. Os locais onde o processo tramita são chamados pontos de tramitação. Os funcionários responsáveis pelos pontos de tramitação farão o processo tramitar através de despachos, manifestações, pareceres e encaminhamentos, claros e completos, indicando o destino e as providências a serem tomadas. Para que se proceda à atualização dos dados, ao controle da movimentação dos documentos e para que se possa prestar informações sobre sua localização, as unidades devem enviar diariamente ao setor de protocolo as primeiras vias das guias de encaminhamento ou, se for o caso, registrar a informação em sistema informatizado. Expedição. Ao receber a correspondência para expedição, recomenda-se verificar se não faltam folhas ou anexos, numerar e datar a correspondência no original e nas cópias, preparar os envelopes, expedir o original
e encaminhar as cópias ao setor de arquivamento. Atividades de arquivamento. São várias as rotinas que envolvem o arquivamento de um documento na fase corrente, e do cuidado dispensado a cada uma delas depende o bom atendimento ao usuário. Inspeção. Proceder à leitura do último despacho, verificando se, de fato, o documento destina-se ao arquivamento, ou se deverá obedecer a uma rotina de trâmite pré-estabelecida. Nem sempre os documentos são encaminhados ao arquivo com a finalidade de serem arquivados, mas para serem anexados ou apensados a outros ou simplesmente para fornecerem informação. Análise. Determinar sob que codificação deverá ser arquivado o documento. Caso não se trate de um documento já classificado pelo serviço de protocolo, a classificação ocorrerá nesta etapa. Ordenação. Dispor os documentos de acordo com a codificação, separando-os por guias de ordenação, fichas, em escaninhos ou classificadores. Arquivamento. Inserir o documento na unidade de arquivamento pré-estabelecida. Recomenda-se muito cuidado nesta etapa, pois o arquivamento inadequado de um documento inviabilizará sua localização. Empréstimo ou consulta. Retirada do documento do arquivo para empréstimo, fornecimento de informações ou realização de uma juntada.